Então, olha quem está preocupado. Oi, Guga. Eu sei que hoje é feriado no Brasil, muita gente já entrando no clima de cervejinha e curtir o final de semana prolongado. Foi o tema da minha coluna na Gazeta hoje, né? Um feriado que comemora a nossa república, que começou com um golpe de Estado e que não tem nada para comemorar, porque afinal de contas somos uma republiqueta das bananas, não uma república de fato. República vem de res pública, coisa pública, que se contrapõe ao quê? Ao império dos homens. Na república temos o império das leis, a igualdade de todos perante as leis, porque não existe ninguém acima das leis. Numa republiqueta das bananas, nós temos um clã, uma tribo que tomou o poder e usa o Estado como um instrumento, como um porrete para perseguir os seus adversários. É um regime tribal. Então o Brasil, obviamente, se enquadra nesse conceito de republiqueta e não de república, infelizmente. Mas vamos falar bastante disso mais à frente. Antes, começar com guerra cultural e talvez explicar, em parte, né, o fracasso brasileiro não é obra do acaso. São décadas e décadas de investimento nas ideias equivocadas. E uma delas, óbvio, é demonizar a polícia e tratar o bandido, né, o marginal, como vítima da sociedade. Então está lá a petista Mônica Bergamo dizendo: letalidade policial em São Paulo. Eles se preocupam mais com São Paulo do que Bahia, porque, enfim, São Paulo tem um governador da direita permitida que eles, mesmo assim, querem fritar já. Despencou no governo Dória, sob Tarcísio, voltou a subir. Já são, atenção, tá? Já são 510 os mortos por policiais neste ano. Reparem o que está faltando aí. Eu vou voltar aqui para vocês lerem junto comigo. Já são 510 os mortos por policiais esse ano. Ela comeu o sujeito da frase. Os mortos. Quem são os mortos, Mônica Bergamo? Os mortos. Mas quem são? Os marginais mortos? Os bandidos mortos pela polícia? Se você colocar essa qualificação, aí não assusta tanto a manchete, né? Então, guerra cultural é isso. Guerra cultural é dar um jeito de colocar a polícia em maus lençóis, né? Em uma visão negativa perante a sociedade, fascista, a letalidade policial. A polícia é assassina, mata 500 pessoas. Na Califórnia isso não está indo muito bem, tá? Porque eu vi hoje o prefeito de São Francisco, acho que é difícil uma cidade mais liberal, progressista do que São Francisco, falando em focar naquilo que funciona e resgatar o bom senso. Olha onde chegamos. E os californianos votaram 70-30 para acabar com aquela palhaçada de furto não ser mais um crime grave. É um misdemeanor e isso incentivou, óbvio, os assaltos na cidade, por motivos óbvios. Ainda na questão da guerra cultural, também tem a histeria do clima, que não vai se criar com o governo Trump. Por isso que o Joe Biden e o Lula já estão assinando acordo nos 45 do segundo tempo. Como vai ser por ordem executiva, o Trump vai poder ir lá e derrubar o acordo, né? Mas olha do que se trata, né? O Brasil envia a maior delegação à COP29 no Azerbaijão, que nenhum dos mais de 1.100 da delegação brasileira sabe apontar onde fica no mapa. Foram lá e olha que é uma viagem longa para burro. O Brasil é um dos países mais distantes do Azerbaijão e foi o que mandou a maior delegação. Somente o anfitrião, Azerbaijão, tem mais gente. É porque brasileiro nasceu para ser trouxa e precisa trabalhar muito, 5 meses por ano, para ser mais preciso, para sustentar o Estado e esses parasitas aí que tem na agenda climática um pretexto perfeito para correr o mundo inteiro
gastando muita pegada de carbono para reclamar de quem tem uma picape. A Argentina fez a coisa certa. Que inveja de um país que tem um presidente. Retirou a delegação da COP29, ou seja, Milei mandou 0, Lula mandou 1.100. Aí, óbvio que a imprensa vai chamar o Milei de negacionista. Mas aqui estão as rugas de preocupação do Javier Milei com essa patota, porque ele está em boa companhia. Ele está com o Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Não importa na vida o quanto você consegue bater, e sim o quanto você consegue apanhar e seguir em frente. Essa é a filosofia do Rocky Balboa e é o que a turma do Trump, do Milei, espero, né? Bolsonaro, é o que eles seguem. O que importa é a resiliência. Olha lá, foi o primeiro presidente a estar com Donald Trump após a vitória, acachapante, emblemática. Olha que foto. Olha que foto pesada. Trump, Milei e Elon Musk juntos. Então, meus amigos, digamos que o Milei não liga para a histeria da imprensa, até porque vocês vão lembrar que no Brasil mesmo, os nossos jornalistas ficaram falando extrema-direita, a Argentina vai se ferrar. Agora, meu Deus, o que vai acontecer com a Argentina? O que vai acontecer com a Argentina está aí. Inflação na Argentina registra menor índice em quase 3 anos. Além disso, a taxa de juros caiu de 40% para 35%. A Argentina está na trajetória correta. Milei está trabalhando para recolocar o país nos trilhos, enquanto que o Brasil descarrilhou de vez e vai rumo ao abismo. A Cristina Kirchner foi condenada e o que fez o Milei? Retirou a sua pensão vitalícia, porque condenado não tem direito à pensão vitalícia. Que inveja de quem tem um presidente. Argentina, Estados Unidos, o Brasil... O Brasil não. Os Estados Unidos têm o Elon Musk auxiliando o futuro presidente para tentar cortar 2 trilhões de dólares de gasto público. E o Brasil? O Brasil tem a Janja fazendo Janja Palusa, irrigando os cofres dos artistas com dinheiro de estatais e dando lição de moral para todos os brasileiros. Então vamos lá, né? Em termos de mercado financeiro, para matar as saudades, eu vou dizer o seguinte: eu estou mega bullish com os Estados Unidos. Eu não poderia estar mais otimista e eu estou putting my money where my mouth is, que é como dizem os americanos, ou seja, eu tenho comprado ações todo dia. Todo dia eu compro um pouco mais, tá? Eu estou alocando cada vez mais do meu parco patrimônio, que tem uma parte que está congelada no Brasil pelo Alexandre de Moraes, né? Uma parte não irrelevante, digamos assim, mas todo dia eu compro um pouquinho mais de ação. Por quê? Porque eu estou muito otimista com os Estados Unidos. Criaram o Departamento de Governo para atacar a ineficiência e trazer transparência para os gastos públicos. E olha como precisamos disso. Você não acreditaria se eu apenas dissesse, né? Existe um departamento ali, um local de venda de drinks no Congresso, no Capitólio. A página que foi criada do DOGE, né, desse departamento que o Elon Musk vai tocar, colocou: nós estamos cortando o fundo disso. A Nancy Pelosi que leve seus hábitos alcoólatras para outro lugar. Assim, é guerra declarada. O governo Trump declarou guerra à ineficiência do setor público, ao deep state, ao Estado parasítico administrativo. Isso é um negócio fantástico. Claro que a mídia, claro que todo mundo está em polvorosa com isso, até porque, assim como no caso do Milei, né, eles sabem que vai dar certo, muitos sabem, no fundo, e eles estão tentando dizer que é um absurdo, então, os bilionários e tudo junto com Trump, é uma autocracia. Curioso, né, que quando
o Jeff Bezos, o Zuckerberg, o Bill Gates, o Michael Bloomberg, o Warren Buffett e o George Soros davam as cartas no Partido Democrata e no governo, estava tudo certo. Não havia nenhum problema de bilionários com muita influência em Washington. Só agora é que eles estão enxergando isso. E não é só bilionário. São democratas tradicionais, porque não se trata de esquerda versus direita ou de democratas versus republicanos em essência. A grande união que nós estamos vendo no Trump 2.0 é antissistema contra sistema. Essa é a grande união. E ó, a melhor prova disso é o Bob Kennedy. Está confirmada a sua indicação para tocar a saúde pública. Saímos de um homem gordo, confuso, que acha que é mulher, para um cara sarado aos 70 anos, né? E que declarou guerra aos venenos que a indústria alimentícia e a Big Pharma enfiam goela abaixo ou braço adentro do povo americano. Olha, nos últimos 16 anos, os Estados Unidos aumentaram mais ou menos 50% o PIB em relação à Europa. A Europa vive uma crise, uma malaise de welfare state como grande culpado, que os Estados Unidos conseguiram evitar até aqui. E a vitória do Trump diz muito disso. Os americanos não aceitaram esse fatalismo de uma decadência administrada, que é o que a Europa vem fazendo. É virar um museu de luxo, que para as elites não é tão ruim, mas que para o povo é uma merda. Os americanos não aceitaram isso. É um povo otimista, é um povo que acredita na engenharia, no empreendedorismo, no capitalismo, né? E eles estão vindo com tudo nessa direção. O Bob Kennedy, ele vem chacoalhar exatamente as grandes corporações que vêm engessando esses setores, principalmente a questão da saúde, que é muito cara a ele. Ele tem documentário sobre isso, ele mostra os venenos e tudo. E veja, os Estados Unidos, mesmo com esse PIB que avançou muito mais em termos relativos do que o europeu, tem uma expectativa de vida menor. É um paradoxo. A resposta que o Bob Kennedy dá é: estão envenenando os americanos. Make America health again. Então, assim, vem aí uma revolução. E muita gente poderosa está muito incomodada, porque tem muito a perder. Então não vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil tocar o Dodge do Elon Musk com Vivek, o choque na saúde pública que o Bob Kennedy prometeu e contra a Big Pharma, indústria alimentícia, Dr. Fauci. Mas a guerra está só começando. E vai andar muita coisa. Isso já é motivo para estar bastante otimista com os Estados Unidos, fora, claro, a questão de impostos, de paz mundial obtida pela força, que é a única forma de você ter paz sustentável, ameaça crível de uso da violência. E por falar nisso, toda a equipe que o Elon Musk está apontando entende isso nos cargos chaves. Tulsi Gabbard, Pete Hegseth, todos eles, tá? Todos eles. O Conselheiro de Segurança Nacional, que é um dos cargos mais importantes e estratégicos da Casa Branca, né? Para conflitos internacionais e tudo, mudou de um advogado formado em Yale, sem nenhuma experiência militar, para o Mike Waltz, um cara que foi tocou missões no Iraque, no Afeganistão, recebeu medalhas e por aí vai. O Pete Hegseth, que a turma toda está atacando porque é um apresentador da Fox sem experiência, o cara também é militar hardcore. Casca grossa. Então, de novo, o Trump está colocando gente outsider, aí sim. Quando dizem não tem experiência, é que ele não é um general
burocrata que está há 30 anos afastado do fronte de guerra e dominado já pela burocracia de Washington, junto com o lobby da indústria armamentícia. Então, o Trump está botando para quebrar. Secretário de Estado Marco Rubio foi alvo de muita crítica, na minha opinião, indevida. Dos dois lados. Os democratas falam que ele é um radical extremista. Alguns libertários falam que ele é neocon, que ele não é outsider o suficiente. Mas eu não vejo o Marco Rubio como um neocon, que quer... Porque quais são as duas grandes disputas filosóficas dentro do Partido Republicano? Para vocês entenderem. A doutrina Bush, que leu Natan Sharansky, que é um cara muito legal, da Guerra do Leste Europeu, viveu no mundo soviético, escreveu The Case for Democracy, um livro interessante, mas o que eles acreditavam? O mundo, o Michael Novak, o ser humano clama por liberdade. Até mesmo a turma que votou no Hamas, na faixa de Gaza, ou os iranianos. Todo mundo quer a liberdade. Todo mundo tem dentro de si, digamos assim, um apreço pelo legado ocidental, o que é uma premissa muito questionável. E se você, ao menos, ajudar a exportar democracia, os Estados Unidos têm uma missão libertadora no mundo. Essa é a visão neocon da doutrina Bush. Eu vejo muitos defeitos nisso. O principal é um ponto de vista pragmático. Isso é o que levou, historicamente, à desintegração de impérios. É o overextension. Tem um livro do Kennedy, Peter, agora eu esqueci, sobre ascensão e queda de impérios e tudo. Paulo Guedes, que me indicou esse livro, inclusive. E ele fala disso. Fica caro demais manter o papel de polícia do mundo, e pior do que polícia do mundo, que isso os Estados Unidos têm um pouco, de exportador de liberdade para o mundo. A doutrina Trump não é uma doutrina isolacionista. Eu acho que muita gente confunde. Os isolacionistas são os libertários, o Ron Paul da vida, que eu considero que são muito ingênuos, principalmente quando o assunto é geopolítica. A doutrina Trump tem alguns pilares. O primeiro pilar é os interesses americanos em primeiro lugar. Americanos. É o mandato dele. Não salvar o Tibete e os tibetanos. Segundo ponto, sim, dentro do interesse americano existe a preocupação, por exemplo, com a liberdade dos mares. Porque os Estados Unidos é um país inserido num contexto de globalização, que tem muitos parceiros e aliados, que ele importa e que ele exporta. Então, os mares têm que estar liberados. Então, quando os Houthis no Iêmen estão lá praticando pirataria, é do interesse americano jogar umas 3 bombas lá e calar a boca desses caras. Quando um regime está ameaçando desestabilizar uma região inteira, a Ucrânia foi invadida e tudo, e a extensão imperialista soviética do Putin ameaça vários parceiros comerciais americanos, pode fazer sentido os Estados Unidos entrarem. Mas dentro do conceito de o que é do interesse americano, do cidadão pagador de impostos dos Estados Unidos. E aí, claro, tem que levar em consideração o overextension, o custo-benefício disso. Tá, mas vale a pena mandar recursos escassos lá para longe para proteger, ou tem alguma outra forma de fazer isso? E vamos cobrar dos nossos parceiros que cossem o bolso também? Isso não é isolacionista. É a visão do Trump. E, por fim, claro, o recurso mais precioso que os americanos têm, que é o sangue dos próprios militares americanos. Não vamos sair botando boots on the ground e mandando soldado americano para tudo que é lugar. Então, muita gente entende que isso seja abandonar o mundo. Não, quando eles criticam as entidades supranacionais, eles estão fazendo isso porque elas traem o legado ocidental, os interesses da América, e usam os recursos da América de forma parasitária. Então, OTAN tem que melhorar. Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que você serve se no Brasil estão denunciando o Alexandre de Moraes e vocês não fazem nada, ficam coçando o saco com 7 milhões e meio de dólares dos nossos impostos?
OMS nem se fala. Virou puxadinho da China, com um revolucionário da Etiópia, Tedros Adhanom no comando, que na pandemia mostrou uma visão totalitária de mundo. Sai fora dessa merda. Então, essa visão não tem nada de isolacionista. Muita gente confunde. Então, olha quem está preocupado. Oi, Guga. Oi, Guga. Marco Rubio no Departamento de Estado pode ser pesadelo para Lula. Perfil do senador, principal cotado ao cargo, já foi confirmado, é distinto de todos os secretários de Estado ao longo das últimas décadas, porque possuía um pouco interesse na América Latina. O Marco Rubio é descendente de cubano, menciona Cuba, Nicarágua, Venezuela o tempo todo e já falou do Brasil especificamente algumas vezes, do Lula e do Moraes. Trump está acertando em todas as indicações. Precisam ser sabatinadas pelo Senado, que os republicanos têm maioria estreita, basta 4 senadores republicanos virarem a chave que alguém não é aprovado. O que corre mais risco é o Matt Gaetz. O Matt Gaetz é realmente um cara mais polêmico, sem tanta experiência para ser o Attorney General, que é uma mistura de AGU com PGR aqui nos Estados Unidos. Eu estou torcendo muitíssimo para que ele seja aprovado. Por quê? Porque ele é um cara outsider e mordido, porque ele foi acusado de tráfico sexual, de umas coisas que ninguém conseguiu provar nada, e foi feito isso na época para intimidá-lo, persegui-lo, e ele é o maior defensor pitbull leal ao Trump. Então ele, como AG, como Attorney General, ele vai para cima de quem instrumentalizou o Estado. E a preocupação democrata é essa. É um perigo, ele vai acabar instrumentalizando o DOJ e companhia, tipo o Merrick Garland está fazendo? Esse sim, tinha que ser preso. Com vocês, Matt Gaetz. Não tem como não ficar fã. Is it safe to say that based off of your comments, you're suggesting that these women at these abortion rallies are ugly and overweight? Yes. What do you say to people who think that those comments are offensive? Be offended. Alguém que não tá nem aí pra turma woke e pra imprensa, né? A única coisa é que tem um pouco cara de vilão da Marvel, né? Parece o Coringa, que acho que não sei se aquilo é natural ou Botox, mas até a conta Babylon Bee fez troça, né? Que a indicação do Matt Gaetz levantou sobrancelhas na América. Bom, gente, o Trump tá acertando tudo e esse foi o tema da minha coluna na Revista Oeste, que vai sair hoje, já, mas os meus apoiadores do Locals já receberam na quinta-feira de manhã, ou na quarta de noite, acho que foi na quarta de noite. Então, se você quer ser meu apoiador e ainda ter esses mimos, coluna antecipada 2 dias, conteúdo exclusivo em lives fechadas, perguntas que vocês podem fazer para eu responder, vá lá, rodrigoconstantino.locals.com e torne-se um apoiador. Hoje mesmo é um lanche do McDonald's por mês e você ajuda com o meu trabalho. Enquanto isso, o Donald Trump já se reuniu com Biden e nessa hora eu sei exatamente o que ele disse. Então eu virei para ela e disse: Kamala, você é uma pessoa de QI baixo. E o Joe Biden morreu de rir. Brincadeiras à parte, vocês já viram o Joe Biden mais feliz do que ao lado do Trump nos últimos 3 anos e meio? Eu não me lembro. Gente, ele botou um boné vermelho por engano. A Dr. Jill Biden foi votar de vermelho. Eles estão ultra à vontade. Não resta a menor dúvida que o Joe Biden odeia a Kamala Harris e eu acho que ele votou no Trump. Eu tô para ver alguém mais feliz do que esse cara. O Trump era o segundo cara mais feliz nessa sala oval, né? Compara isso com 2016. O Obama, que despreza o Trump, humilhava o Trump com piadinhas, teve que engolir um Trump de cara sisuda e ele mais ainda. Isso tudo é relevante pelo seguinte: em 2016, houve um movimento muito grande de resistência ao Trump, o boicote do Deep State, a histeria toda nas redes sociais e na imprensa. Dessa vez o clima está muito diferente. Tudo bem, no The View, a Whoopi Goldberg está se descabelando um pouco e parecendo o Guga Chakra. Oi, Guga. Agora,
Até o Guga entubou de uma forma diferente. Ele não está escrevendo o Trump é maldade, é maldade em pessoa, o Biden é tranquilidade para o mundo, agora o caos. Ele não está. Então, existe uma resignação maior dos losers, dos perdedores. Eles não estão mais tão histéricos assim, até porque o Trump governou. E aqui vem o ponto. Se o Partido Democrata diz que o Trump é Hitler reencarnado, como é que está esse clima ameno, leve, risonho, e o presidente prometendo uma transição suave? É óbvio que todo mundo já sabe que isso não passa de retórica. Isso tem um desgaste para o tecido social muito grande. E os democratas deveriam botar a mão na consciência e parar para pensar e parar com essa estratégia. Eu não acho que eles vão fazer isso, mas pelo menos tem que dar o crédito que eles tiveram uma postura institucional decente, os Biden, nessa hora de transição. Então, meus amigos, quer dizer muita coisa. Quer dizer que o Trump vem botar para quebrar com essa turma outsider, com menos resistência de boicote, com o mundo mais preparado para uma gestão Trump, porque ele já esteve lá, e com ele tirando lições muito importantes dos erros de quando esteve lá, que é exatamente o tema da coluna do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, o melhor jornal do Brasil. Assinem, por favor. A ordem dos fatores importa. Dessa vez, Trump deve realmente drenar o pântano. É óbvio que ele não vai conseguir tudo o que ele quer, mas veja esse trecho do livro Government Gangsters, The Deep State. Nossa batalha contra o Deep State não é apenas outro palco na luta entre democratas e republicanos. Na essência, isso não é algo partidário. Por isso que a Tulsi Gabbard, por isso que o Bob Kennedy estão junto com o Trump, e por isso que o Dick Cheney não. A família dele pulou. É sobre a natureza do governo. O Deep State é uma cabala de tiranos não eleitos, sem um voto, que acham que podem e devem determinar quem o povo americano pode ou não eleger, o que vão comer, se devem ou não tomar vacina experimental, como devem viver, decidir tudo do futuro. Isso é o Deep State. É o Estado burocrático administrativo totalitário. De gente sem accountability. Você não consegue demitir. Está tudo aparelhado, tudo incrustado na máquina estatal. É difícil desculpinizar, mas o Trump está vindo fazer esse trabalho. E cá entre nós, só dele indicar para AD um Matt Gaetz da vida, eu acho que metade do DOJs vão pular fora. O pântano americano, em especial a sua corrompida comunidade de inteligência, foi o grande sustentáculo e promotor da seção brasileira do Complexo Industrial de Censura. O governo Joe Biden, que está meio senil, ou seja, o aparatic, mandou para o Brasil representantes da CIA, do Pentágono, para mandar recadinho para os militares. Por isso que o Trump precisa colocar gente que vai ser criticada pelo establishment, pela mídia, como sem experiência, tipo o apresentador da Fox and Friends. A conta Babylon Bee fez troça disso, dizendo: onde já se viu indicar alguém sem experiência em ser um inútil general burocrata? No Brasil, onde está o problema das Forças Armadas? Na base bolsonarista ou na cúpula de generais melancias? Que estão acomodados, querem as molezinhas, querem as pensões para as filhas de generais, não lutam guerra há 40 anos. A The Economist pergunta: para que serve um exército desses? Pintar meio fio? Então, de novo, a base não necessariamente está com essa cúpula no poder. Essa cúpula é que tem tentáculos umbilicais com o Partido Democrata. E é isso que o Trump está vindo chacoalhar. Como é que não pode estar otimista com um governo desses? Eu estou mega bullish.